tudo bem com você? E você? E você, Marcião? Tudo bem? Eu tô puto e gordo, como sempre. Tá? Puto e gordo? Normal, né? Só vou lançar uma questão aqui pra vocês em casa. 33 anos. Pensem nesse número. 33 anos. Foi muito, é pouco? Idade de Jesus? É, a idade de Cristo, exatamente. Simbólica. A nossa convidada, olha só, a nossa convidada tem 33 anos de Kung Fu. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto tempo você pratica Kung Fu? Tai Chi, Aikido, Taekwondo, Karatê, Judô, Capoeira? Pensa só. Então, será que ela tem muita coisa para contar pra gente? Ah, acho que um pouco, né? Paula de Paoli, obrigado pela presença aqui. Esse aqui é bate palma em casa. Eu que agradeço. Esse aqui é o primeiro podcast de uma série de 54 que a gente tá fazendo para contar a história dela de Kung Fu. Isso. A gente vai começar desde que eu nasci, não. Como que foi, Paula? Quando você nasceu? Como que foi? Qual que é a sua primeira memória? Minha primeira memória? De quando eu nasci? Não, assim, da sua primeira memória da sua vida. Assim, que é a primeira coisa que você lembra? Sua primeira memória que você tem na sua vida? Eu me lembro, ele tá plagiando a Fábio Porchat, eu acho, hein? Por quê? Eu não sei se nada dele, não. Quem é esse? Fábio Porchat? Fábio Porchat? Quem que é ele? O dono da Ilha Porchat, lá de Santos. Começamos na quinta Começamos série. bem. Quinta série, baixou aqui a quinta série. Nossa, difícil essa pergunta, hein? Ninguém falou que ia ser fácil. Olha, uma terapia agora. Uhum. Será que eu vou fazer uma regressão? Aliás, eu queria convidar o Fábio Porchat para participar do nosso podcast. Ah, claro. Eu sei que ele está assistindo, ele vai assistir. Então fica aqui o convite. E aproveito para divulgar o programa dele para o Igor, que não conhece, que é Que História é essa, Porchat? Ele faz exatamente essa pergunta que o Igor fez para Paula, sempre no final do programa. Diretor, dele. Corta isso. Corta não, deixa aí. Porchat, estamos te esperando aqui. Vai lá. Você sabe que até agora eu não sei te responder. É. Tem lembranças, memórias, mas a primeira... É difícil, né? Eu tava tentando lembrar esses dias. Bem difícil. E do Kung Fu? Do Kung Fu tem. Aí tem coisas da minha infância interessantes. Mas qual é a primeiríssima que vem do Kung Fu? A primeiríssima, assim. Do Kung Fu? Que vem na sua... O primeiro contato que você teve com o Kung Fu. É o corredor da minha primeira academia. Eu entrando naquele corredor. Da Amaral. O Lute, quando teve aqui, ele falou do corredor. Esse corredor. Quando eu ouvi o Lute falar, eu falei, gente, é incrível. Essa é eu sou cenógrafa e aquilo é uma experiência também cenográfica para mim. Porque aquele corredor foi um divisor de águas na minha vida. E o Kung Fu, para mim, era uma luta. Então, eu estava entrando numa situação perigosa. Era uma coisa... Não era uma coisa... Uma escolha fácil, passar por aquele corredor. É quase entrar num ringue ali, ou num tatame, no MMA. Eu achei que eu estava entrando numa... Não, e ainda mais que lá atrás tinham poucas mulheres, né, praticantes de Kung Fu, né? Mas aí eu vou voltar na minha infância. Minha infância, porque eu falei, o que eu vou falar lá para eles? Mas aí eu lembrei de umas coisas engraçadas, que quando eu era criancinha mesmo, eu estava no pré-primário. Eu lembro dos meus amigos chamando para eu bater nos meninos da outra sala. Pré-primário? Exatamente. Mas eu não era violenta. Tipo, 2, 3 anos? Não? Que idade é Não, devia ser 4, 5 anos. 5 a 6, né? 5 a 6. Tipo jardim. Assim, porque né? antigamente você entrava mais tarde. Você não podia entrar antes no primeiro ano primário. Você tinha que ter 6 anos ou 7. Então, eu devia ter 5, 6 anos. E eu era muito veloz, eu corria, eu gostava de correr. Mas eu não era violenta, então eu não lembro por que eles me chamavam para bater nos meninos. Mas você era forte, você bateu em alguém. É que você não lembra. Eu era uma valentora, eles me perturbavam. Quem bate, esquece. Você pode ter certeza que um dia o cara que apanhou vai aparecer nesse podcast. Aliás, quem estiver assistindo aqui que já tomou uma coça da Paula... Coloca no comentário, escreve no comentário aí. Essas memórias vão existir, sim. Eu tenho amigos que comentam, mas aí foi na época do Kung Fu. Mas na minha infância mesmo... Eu gostava de correr, eles me perturbavam, aí eu corria atrás, mas eu nunca encostei a mão. Mas aí eles me chamavam para bater nos meninos da outra sala. Eu não sei se isso é bom, né? Mas eu acho que isso tem a ver com Kung Fu um pouquinho, né? Mas nessa época... Mas aí eles te chamavam e você...
Não, aí eu só corria. Eu não batia em ninguém. Corria atrás dos meninos. Mas era pegar, uma ameaça. assim. Era uma ameaça, né? Era uma ameaça, porque eu era muito rápida. Então, eu pegava os meninos. Ah, você chegava e pegava? Chegava. E aí depois? Eu corria e... mas aí eu não fazia nada. Eu era muito, também, política. Então, eu corria, ameaçava, mas também não lembro muito, né? Era muito criança. E eu acho que tá escondendo aí informação. Não. Mas Paula, mas nessa época aí você já via filme de Kung Fu, alguma coisa? Nada. O que acontecia, Era e só eu vou instinto. falar até um pouquinho da mulher. Na minha escola, na minha época... Onde você estudava? Que colégio que era esse? Eu estudei a vida inteira no Dante Alighieri, colégio italiano, né? Nossa, Minha família... Playboy. Boyzona, eu pensei nisso, boyzona. Caraca. Né, minha família sempre foi... meus avós são italianos, né? Imigrantes, vieram para o Brasil. O meu avô, ele era engenheiro, e para ele tinha... o porquê do estudo, né? Da importância do estudo, porque ele era o único homem em 12 filhos. E ele era pobre, e todas as irmãs pagaram o estudo dele para ele ser engenheiro, porque pagar um estudo na Itália, naquela época, era uma coisa absurda. Então, eu cresci com essa coisa do estudo, e meus avós fizeram de tudo para eu estudar num bom colégio, né? E também de língua italiana. E todos meus tios e minha mãe estudaram lá também, né? Então... também fui estudar no Dante. E naquela época, mulher estudava... quando chegava no ginásio, mulher separava de homem. Eu ia estudar à tarde e homem estudava de manhã. Então, já tinha uma separação de homem e mulher, que era muito estranho. Você falou naquela época, que ano? Só para... historicamente, a gente abriu uma linha do tempo. Anos aqui, 70, assim. Né? Anos 70. Começo dos anos 70. Anos 70. Então, anos 70, eu estudei até um pouquinho, final de 70, né? Nascido, anos 70, final. Você tinha nascido ainda? Eu sou de 87. Ai, mas que chato. Foi É só uma piadoca com o Igor. E aí, então a gente era muito diferente, né? Você só convivia com mulheres e depois chegava no colegial, vai juntar, né? A gente ficava tudo... Era no colegial que juntava. No colegial juntava. Entendi. Só que daí, meu irmão fazia judô. Eu sempre fiz esporte, a vida inteira, isso já estava em mim, fazer esporte. E meu irmão fazia judô. E eu ficava assistindo, mas não podia fazer. Mulher não podia fazer. Era um esporte de homens, de meninos. E eu ficava na janela, sempre fiquei lá olhando meu irmão treinar. Às vezes, até fazia algumas coisas quando chegava em casa. E eu lembro do professor de judô dele, vou dar risada, porque era uma época também que um professor de judô puxava a orelha dos alunos. Ele uma vez puxou tão forte que rasgou a orelha. Puxava literalmente a orelha. Você tá brincando. Não tô. Porque costumava a disciplinar as crianças, né? Não era uma coisa assim, você podia tocar na criança, você podia puxar a orelha, até dar um tapinha, né? Então tinha... E eu lembro desse professor, que ele era japonês e ele era muito rígido, e ele puxou muito assim a orelha de uma criança. Mas, enfim, não podia fazer arte marcial. Aí fiz meus vôleis, meus basquetes, e eu falo que eu gostava tanto de esporte que eu fazia escondido da minha mãe. Não porque ela não deixasse, porque era perigoso, ela dava aula de noite e não podia me buscar. E aí eu sempre mentia que vinha com alguém. E era mentira, eu vinha sozinha e correndo, porque eu sabia que não estava fazendo uma boa coisa. Eu sempre fui obediente. Acho que isso o Kung Fu também... Por isso que também o Kung Fu para mim é tranquilo. Eu sou uma pessoa obediente, claro, no bom senso. E aí eu sabia que estava fazendo uma coisa errada. Então, eu pegava e vinha num gás, assim. Eu corria, porque era uma ladeira enorme que eu tinha que subir, e treinei a vida toda falando que eu vinha e ia de carona. E não era verdade. Aí, treinei vôlei, basquete, handball. Tudo que podia, eu fazia. E o Kung Fu... A gente já entra no Kung Fu? Não sei. E o Kung Fu... Bom, aí fiz meus vôleis, basquete. Chegou num momento na faculdade que eu não tinha mais como treinar vôlei, basquete, esportes coletivos. Ninguém queria jogar, ninguém estava afim. Eu até
fui diretora de basquete da minha faculdade. E eu falava faculdade do quê, Paulo? Eu fiz arquitetura no Mackenzie. E eu fui diretora de basquete lá, porque ninguém queria jogar. E aí eu falava, pelo amor de Deus, entra na quadra, mesmo para não dar WO, dorme, senta, eu quero jogar. E eu comecei a sentir essa dificuldade dos esportes que eu fazia, coletivos. Falei, o que vai ser de mim, né? E meu irmão treinava Kung Fu. Ele treinou Taekwondo depois ele treinou Kung Fu. Na academia que depois eu fui, a minha primeira escola, né? E ele treinava Kung Fu, mas meu irmão, ele não me deixava treinar, não me envolvia naquilo. Era uma coisa de macho, de homem, né? E como eu fazia meus esportes, eu também não fui atrás. Bom, mas aí a arte marcial tinha outras coisas que aconteciam. Eu adorava aquele seriado do David Carradine, eu assistia todos, criancinha também. Assistia todos. Era uma coisa estranha para mim, mas era muito familiar. Era uma coisa estranha para todo mundo, né? Porque era muito estranho colocaram aquilo. o David Carradine chinês, né? Meio amarelo, sei lá. Mas careca, com uma touca. Isso, parecia meio... Não, e reprisava. Então, a gente via muito. A gente via... Antigamente, tudo era reprisado. A gente via tudo, via várias vezes, reprisava. E meu irmão também assistia aqueles filmes maravilhosos de Kung Fu, que na época eu queria morrer. Eu não gostava muito. Eu achava aquilo estranho. Mas eu assistia com ele. Então, aquilo foi, né? E meu irmão ali, assistindo aqueles filmes, né? Então, aquilo estava entrando já. Estava entrando na minha vida, na minha casa. Super... Entrou. E aí, quando eu saí da faculdade, eu estava para me formar, eu falei, o que eu vou fazer? Sério, foi uma preocupação. Eu falei, eu vou lá na academia do meu irmão. E eu falava, meu irmão, como é que é? Eu quero fazer. Ele nunca me explicou, não sabia nem o que era estilo, se tinha estilo. Para mim era luta. Kung Fu era luta. Então, eu perguntei para ele como é que funcionava. Ele falou, não, ali não é lugar para mulher. Você não pode ir porque não é lugar para mulher. Bom, enfim. Tá, peguei e falei, me deu um negócio assim. Eu fui escondido. Do meu irmão. Apareci na academia e passei por o tal do corredor. Não, esse corredor, gente, parece o Nárnia. Você passa e vai para um outro lugar. Essa academia existe ainda hoje? Não, ela foi demolida. Mas ela foi há pouco tempo demolida. Eu até postei. Você tem foto de lá? Eu tenho. Do corredor? Não. Aliás, vai saber. Alguém deve ter. Se alguém tiver aí que está vendo esse vídeo, manda pra gente aí, pra gente colocar aqui. Aliás, né, quem tiver, manda fotos, né? A gente, naquela época, não fotografava nada, então pouca gente tem registro, né? Eu não tenho uma foto minha lá nessa academia. Não tenho nenhuma foto. Não se fotografava. Inclusive, uma vez... Eu quase apanhei de um aluno, porque eu estava fotografando um evento e ele odiava a foto, ele quase veio para cima de mim. Eu tive que esconder a máquina e o pessoal apartou. Era uma época... Mais violenta, né? Paulo, mas aí você chegou escondida lá. Não, então, aí passei pelo corredor, subi, né? Mas gente, é emocionante, é uma coisa assim, é emocionante. Porque realmente você está se colocando num lugar completamente diferente, né? Você está se colocando numa luta mesmo. Parece que você já ia lutar, né? Você entra e já vai já vai entrar numa disputa, numa batalha. E aí entrei, me receberam muito bem, né? Aquela sala pintada de 3 cores, né? Que todo mundo conhece. Da cor souvenir. E aí fui assistir a aula. Isso eu já não lembro mais. É engraçado. O corredor é que marca. Não lembro de eu assistindo a aula, mas eu lembro da minha primeira aula, que a gente se sente um pouco... Eu sempre fui muito tímida, né? Eu falo, Kung Fu também que me ajudou a tirar um pouquinho... Trabalhar essa timidez. Então, eu entrei lá e
Primeira aula, você se sente muito ridículo. Você fala, o que é isso que eu estou fazendo? Você tem vontade de dar risada. Aí você fica sério, porque é um ambiente sério. Mas você quer dar risada, porque você está fazendo umas coisas estranhas. Limpa a janela, abre não sei o que lá. Abre a janela, quebra a pedra, limpa a visão. Tinha uns temas. Os primeiros movimentos que a gente aprendia. Limpa a visão. Limpa a visão, abre janela. Então você. Coloca casaco, tira a pedra. Então você. Era um misto ali, né? Eu gosto. Eu também sou um pouco divertida, eu gosto de dar risada. Então, primeira aula assim, eu tinha vontade de dar risada. E tal, e treina e tal. Aí, meu irmão, ele ficou orgulhoso. Mas era assim. Eu ia acordar meu irmão, ele já vinha com a pinça do louva-a-Deus. Então, ele começou a me testar, né? Então, tinha aquela coisa do irmão. E aí, o que você está aprendendo? Vem aqui, né? Ela fazia uma pose, já queria lutar. Eu falei, não, sai pra lá. Eu nem comecei a treinar. E aí, ele já vinha, né? Não, ele acordava assim já. Ele treinava com a minha gata também, meu irmão. Eu tinha uma gata muito louca, aí ele treinava e ela pegava ele, bem feito. Né? Então, assim, aí depois o meu irmão, ele ficou orgulhoso, não teve mais essa coisa de machismo nem nada. Mas tinham poucas mulheres, né? Tinham mulheres, mas tinham poucas. Agora, frequentes, não. Né? Tinham, não é que não tinha, mas não eram frequentes, não eram tão engajadas. Eu, quando entrei, quando a gente fala dos 33 anos, eu nunca deixei treinar. Eu nunca parei um mês, nunca parei uma semana. Eu treino há 33 anos ininterruptamente. Claro, teve umas férias, sim. Ou algum trabalho, mas nunca encerrei uma matrícula, por exemplo. E foi uma época bem interessante dentro da academia, né? E depois tem uns causos aí de coisas femininas, né? Que eu posso contar para vocês. Mas, por favor, pode ir. Vamos começar agora. Mas você acredita que assim, o Kung Fu, ele transformou você? Sim, com certeza, com certeza. E você se sente hoje uma pessoa, como que eu posso dizer, que sabe lutar? Tipo assim, eu sou uma mulher que eu sei lutar... E que se precisar, eu sei me defender. Faz a mesma pergunta todo podcast, não? Sim. E sempre tá comendo nessa pergunta. Nessa pergunta. Caraca. Será que vamos fazer um corte? Essa pergunta aí você... bem na comida. Mas ele fez uma pergunta que para todo mundo, desde que eu faço Kung Fu, a única pergunta que eles me faziam, você luta muito, né? Você luta. Aí é uma resposta que você não consegue dar. Você não quer se comprometer com isso. Talvez eu saiba. Eu acho que eu sei, porque isso aparece ali, não sei. A gente não tem situações, né, que a gente se coloca. O próprio Kung Fu não te dá... ele te dá condições de você não se colocar nessas situações. Então, eu não sei. Por isso que a gente não responde, né? Mas já aconteceu, sim, coisas que eu fiz, são muito bonitas, mas que foi, assim, uma coisa que aconteceu. Por exemplo, tinha uma amiga a primeira escola do corredor, né, que eu entrei foi a do mestre Amaral, né, que está de cabelinho branco. Ainda falo com ele até hoje. Ele está até nas mídias aí, eu falo com ele. Encontrei uma vez com ele na Marginal, e eu sabia que era ele pelo cabelo branco. A gente virou assim, era um Amaral, né? Então, é uma pessoa que eu sempre tenho contato, né? E uma vez uma amiga, ela foi me cumprimentar na academia. Ela estava sentada e eu estava de pé. E ela fez aquela brincadeira de mão inesperada. Ela me deu um soco no estômago. Sim. Caralho. O que eu fiz? Imediatamente, dei um soco. Eu dei um soco tão forte. Mas ela era menor do que eu, ela era mais nova. Mas ela me pegou de surpresa. Eu fui beijar ela, né, cumprimentar. Ela estava sentada, eu em pé, e ela me deu um soco no estômago. Imediatamente eu... Revidou.
reflexo. Foi um reflexo. Cara, década de 70 foi uma década violenta. Você mandou fecha a janela. Foi um soco. Mas assim, eu ficava chateada porque eu também não gosto dessas reações. Mas realmente, a gente eu treina verifiquei. Pra isso, né? Treina pra ter sim, mas reflexo, aparece. Apareceu outra vez também, numa outra situação. Gente, eu tô me comprometendo aqui. Eu vou cumprimentar a Paula só de longe agora. Ô, Paula! Bom. Mas outra história engraçada, tinha um aluno, era um molecão, acho que ele era filho de russos. Tava cheio de gente, né? O Kung Fu atrai umas pessoas. Lá na academia do Mestre Amaral. Ainda no Mestre Amaral. No Mestre Amaral acontecia muita coisa interessante. Era uma época ainda... depois a gente fala sobre isso, mas era uma época ainda... as pessoas que procuraram arte marcial tinham um perfil diferente das pessoas de hoje, né? Então... E tinha essa coisa muito... Não tinha essa divisão ainda da luta. Então, tudo era uma... O Kung Fu não tinha... não era... Tinha divisão das formas, sim, das aplicações, mas a luta ainda estava inserida junto com o treino, né? Hoje tem uma divisão maior. Então, você entrava para lutar, independente de fazer formas ou não. Mas esse menino aí, eu tinha um cabelo muito comprido. Ele? Eu. Você? Tinha um cabelo muito comprido. E ele me admirava, porque era a época do heavy metal, gente. A época que eu treinei era a época do heavy metal. Muita gente que treinava, eles eram cabeludos, meninos. Eu também tinha um cabelão. E esse menino admirava o meu cabelo. Era a época de todo mundo admirar o cabelo do outro, né? E eu cortei o cabelo. E aí eu cheguei para treinar... E esse menino ele ficou muito incomodado, porque eu tinha cortado o cabelo. Não, umas histórias, sim. E eu cortei o cabelo e ficou incomodado. E a gente foi fazer luta. E ele já estava também, aquele dia acho que ele não estava bem, ele já tinha feito uma aula antes, os instrutores já estavam um pouquinho aborrecidos com eles. E naquela época... Como tinha luta, né? Você, às vezes, dava uns avisos no meio da luta, né? Você não machucava ninguém, mas você dava uns avisos, né, Marcos? Fica na moral aí, baixa a bola. Né? Baixa a bola. Aí, para baixar a bola, você mandava um professor mais experiente, já que o outro estava pegando pesado com um mais inexperiente. Tinha uma educaçãozinha ali, né? Uma educaçãozinha na hora das lutas. E aí, ele já estava pegando pesado. Quando começou a lutar comigo... Ele começou a pegar pesado. E aí ele pegou no meio dos meus peitos e puxou o meu top na época. Isso não fazia parte da luta, né? E também, na hora que ele pegou, eu dei uma faca da mão no rosto dele, na hora. Ai, olha o comprometimento, Paula. Eu pareço fofinha, mas não sou. E aí... Você deu um saca katana. Eu dei um faca da mão na hora. Foi assim, imediato. E eu lembro dos instrutores rindo, felizes e contentes, porque eu tinha... Representado. Eu pedi desculpa, não era do meu feitio, mas realmente, você está na luta, a pessoa... faz eu sentia que toda vez que eu lutava e tinha alguém entrava um pouco mais pesado do que precisava, eu também... Você acaba reagindo, né? Então, foi minhas 2 experiências só, que dá para sentir um pouquinho se eu sei lutar ou não. Hoje eu não sei mais, porque faz muito tempo que ninguém me faz uma bobagem dessas, né? Mas... eu acho que aparece ali na hora. Para você que está assistindo aí, se quiser tirar a prova, você pode chegar e dar um soco na Paula para ver se ela reage. Aí já tira a dúvida, não é? Faça isso lá na Shao, que tem câmeras, você pode usar depois. Não, uma vez eu fui assaltada. Inclusive para te prender, seu babaca. Olha, uma vez eu fui assaltada. Eu estava indo para uma aula de bateria. E fui sem bolsa, sem nada, estava guiando, a gente não fechava ainda o vidro do carro. E eu estava só com a partitura aqui do lado e sem carteira, louca, né? Nem nada, não tinha dinheiro, nada. E veio aqueles moleques com aquele dedo assim, né? E falando rápido, passa aí. E você fica assustado, porque ele fala uma frase longa e ameaçadora, você nem sabe o que ele está falando. E ele falou, vou te cortar, me dar o dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu vou ter que reagir.
Eu já fui pensando Pessoal, essa não é uma regra, tá bom? Não tenho dinheiro, eu vou ter que reagir. Não, porque ele ia me cortar. Ele ia me cortar. Você apanha se tiver dinheiro, porque ela vai querer pegar... Se não tivesse, vai apanhar do mesmo jeito. Então, E ele ia me cortar, eu ia ter que fazer alguma coisa, porque não é... O que eu ia fazer? Ele ia fazer alguma coisa porque eu não tinha dinheiro. Só que a sorte é que um cara atrás começou a buzinar e gritar. Acho que ele tinha uma tática já de... É uma pessoa que sabia lidar com um assalto. Ele começou a berrar, buzinar. Ele assustou o moleque caiu fora. Mas, assim, no dia a dia eu não sou violenta. Mas o que é legal no meu trabalho... Eu sou arquiteta, mas eu trabalho com cenografia. Eu sou cenógrafa, né? E cenografia é um trabalho muito intenso, montagem, físico, inclusive, emocional, físico, Deve ter prazo, né? Sim, é prazo, mas é emocional e físico também, e também saber lidar com as pessoas, né? É um lado que eu tenho que lidar muito. E todo mundo falava... E todo mundo naquela loucura, correndo, né? Os produtores, né? Que adoram correr, se estressar. E eu lá, calma, né? Ainda não como tai chi, mas estava ali, né? E aí o pessoal falava... e todo mundo descobria que eu fazia Kung Fu. Isso é o mais engraçado. Todo mundo descobre que eu faço Kung Fu, porque às vezes eu não falo. E quando descobre, mas descobre porque você anda o dia inteiro com a calça do Kung Fu? Bom, isso pode ser. Eu nunca falei nada pra ninguém, mas na pandemia. Tá sempre com a roupa, mano. Gente, na pandemia foi a melhor... Assim, né? Mas na pandemia foi a melhor roupa que eu usei. É maravilhosa. Calça de Kung Fu. Eu já sabia que ia treinar, já colocava a minha roupinha. Mas todo mundo falava, por isso que você é assim, porque você faz Kung Fu. No meu trabalho. Mas porque o que eles queriam dizer com isso? Porque por isso eu que você era... é assim, violenta? Não, pode ser. Talvez eu não saiba, né, o que eu passo, né? Não, mas eu era ao contrário, eu era muito calma, sensata e sabia lidar com os problemas de uma forma... Eu parava para pensar, que nem eu fiz com o bandidinho lá, talvez. Não quando eu fiz as reações, né, físicas, né? Acho que as reações físicas, mas eu já me deparei com gente que gritava assim na minha orelha, gritando, e eu lá super... É como se eu realmente estivesse numa luta. A luta é muito interessante, depois eu vou falar dela um pouquinho, mas a luta, ela me fez um bem enorme. Engraçado, porque meu irmão era nervoso e eu era tímida. Então, para o meu irmão, acalmou e eu, como tímida, colocou minha agressividade para fora. Eu conseguia colocar, de fato, a minha agressividade. De uma forma bacana, sem machucar ninguém. Então, o Kung Fu me deu isso, sabe? Não, eu não sou... Eu sou tímida, mas eu sou forte, eu tenho minha personalidade. Então, você consegue colocar sua personalidade numa luta. Uhum. Você não consegue esconder. Que nem desenhar, você que também desenha, ou fazer música. A gente está falando de arte marcial, você não consegue esconder o que você é. Em algumas coisas, né? Que você se manifesta na arte, e é uma arte marcial, né? Então, todo mundo falava. Essa coisa de eu ter bom senso, calma. O próprio Amaral, a primeira coisa que ele me falou, que eu tinha muito bom senso. Então... E isso também, né? Os mestres foram me dando dicas de como eu era. Eu também, às vezes a gente não presta atenção em como a gente é. Então, eu vi várias coisas sobre mim que às vezes nem eu mesma sabia, né? E foi muito bacana também, né? É a parte de autoconhecimento do Kung Fu, né? Agora essa coisa do Kung Fu, gente, então, fica marcada. Eu falar mais perguntem também, né? Que só eu estou falando aqui. Uma vez eu gosto muito eu falo que na outra vida eu faria música, arqueologia, né? E aí fui me colocar lá na USP. Eu faço exposições, né? Na cenografia, fiz muitas exposições, inclusive da China. O projeto não era meu, mas eu executei a exposição da China na Oca, no Brasil. Então, eu vi todos aqueles guerreiros sendo colocados, eu participei de toda essa exposição. E conheci uns arqueólogos, né? E conheci um arqueólogo que eu gostei tanto, ele parecia o Indiana Jones, é o Neves, eu não lembro o primeiro nome.
E aí eu fui lá na USP que eu queria fazer como ouvinte arqueologia, pós-graduação. E ele me liberou porque ele lembrou de mim nesses projetos. E fiz lá, não entendia nada, mas fui fazendo as aulas. 5, 6 anos depois, encontrei com ele num restaurante. Paula, deixa eu lembrar, você que faz Kung Fu, não é? Eu falei, caramba, não lembra que eu sou arquiteta, que eu sou cenógrafa, que eu trabalhei com ele. Ele lembrava que eu fazia Kung Fu. Então, assim, tomou uma forma muito diferente na minha vida mesmo. É quem eu sou também, não é mais uma outra coisa. Quantos estilos que você já praticou, assim? Você tem uma ideia? Um só. Não, mais de um. Não, a gente, né, quando... Só uma pergunta anterior. Lá no Amaral era Louva-a-Deus. Louva-a-Deus 7 estrelas. Tá. A gente fala que tinha umas misturas, né? Mas sempre foi 7 estrelas e agora que eu estou fazendo na Ponlai os outros estilos também, além do Louva-a-Deus, né? Mas sempre foi Louva-a-Deus. Sempre. Fala um pouco mais pra gente aqui, pra todos nós, inclusive pros amigos Ponlai. Que outros estilos você faz na Ponlai, Santa Cecília? Ixi, caiu até a garrafa. Conta um pouco pra gente sobre isso. Vou até fazer uma foto aqui. Meu Deus do céu. Não, que eu fiquei com medo. Ai, meu Deus do céu. Qual é o estilo que ela aprende lá na academia? Eu faço Tai Chi do Shen. Me sai bem agora? Nossa, eu fiquei com medo. Agora, quando a Paula falou, não, porque agora eu faço outros estilos lá na Ponlai. Ai, meu Deus do céu. Não, outras linhagens, gente. Não, mas eu também fiz... do Amaral, fiquei 7 anos e fui para o Instituto, que é do Cerro de Paula. Lá, eu fiz também do Tatu Louva-a-Deus também? Fiz o Louva-a-Deus. Depois fez o... E fiz Tcholifá. Comecei com Louva-a-Deus, reciclei, todo aquele esquema de quando você muda de academia, você tem que começar tudo de novo. Mas eu fiz o Tcholifá também. E é engraçado porque... Posso fazer uma pergunta? Tcholifá, o que é? Como que é o estilo? É baseado com animal? Porque eu não conheço. São 3 mestres, né? Ai, meu Deus. São 3 mestres? Ele foi em cima de 3... Três gerações. 3 gerações, né? Mas ele é do sul, não é do norte. Tá. Ele é completamente diferente. Mas é engraçado que eu acho que ele era mais para mim do que o Louva-a-Deus. Louva-a-Deus para mim é muito pior. Muito pior. Em que sentido? Eu não sou leve, né? Eu não sou... É o que eu sempre falo. Ih, agora deu match com o Igor, É o que eu sempre falo. Mas aí que está, né? Eu até cheguei, nossa, eu vou migrar para um outro... Porque assim, vou voltar um pouquinho. Quando a gente começou a fazer Kung Fu, eu nem sabia o que era estilo, linhagem, nada. Tanto é que por isso que a gente ainda hoje, né? Você entrava na escola de Kung Fu. Você nem sabia o que era Louva-a-Deus, que existiam diferentes. Você entra na escola a fazer Kung Fu. E depois você descobre que existe, né, que tem um estilo, não sei o que lá, dos animais, né? Mas era tudo muito... eu não me aprofundei quando entrei, nem pesquisei. Eu simplesmente entrei e não sabia que tinha estilo nem nada. Nem meu irmão me falou. Ele só acordava com as pinças ali para me atacar. Depois eu descobri, né? Mas... a gente não escolhia por estilo. Hoje a gente tem essas opções, né? Mas quando eu entrei, não foi uma escolha. Eu não sei, talvez, se o Louva-a-Deus é que eu gosto de escolher coisas exóticas e diferentes e que eu vou ter mais desafio. Talvez eu tivesse escolhido o Louva-a-Deus sempre. Mas, se pensar no meu porte físico, eu era mais lutadora, então pesada, eu não tinha tanto alongamento porque eu era muito forte. Então, talvez o Louva-a-Deus não fosse para mim o mais adequado. Eu senti, quando eu comecei a fazer o Tcholifá, que ele era mais adequado para mim. Mas ele não era tão... vou me queimar aqui. Não era tão interessante para você. Sim. O Louva-a-Deus para mim tinha muitos mais desafios. Até hoje ele tem. Ele não é... Paula, mas tem um elemento que é semelhante nos dois, que é a velocidade, né? Tem. Porque o Tcholifá tem uma coisa da execução da movimentação que exige
Bastante velocidade e, sobretudo, bastante uso dos braços. Que era o meu forte, né? Eu sempre fui mais forte na parte de cima e veloz. Eu sempre fui muito rápida, né? Então, isso realmente, eu tenho razão. Por isso que eu também gostei. Mas ele era menos complexo. Então, eu não consegui largar o louva-a-Deus. Assim, não consegui largar o louva-a-Deus. Tanto é que quando também... Depois fui treinar com o Adriano, né? Com o Shifu Adriano Barros. Ele era meu amigo, ele foi meu professor no Mestre Amaral. Eu falo que a gente saiu de mãos dadas para o Instituto. Nós fomos para o Instituto juntos. Do Instituto, ele resolveu, né, fazer carreira, né? E eu não, eu continuei lá, porque eu não ia fazer carreira, eu já tinha minha profissão. Mas eu sempre fiquei do lado dele, acompanhando. Ele abriu a academia dele, aí eu continuei lá no Instituto. Mas eu treinava com ele, eu treinava na casa dele, treinava no quintal dele, treinava no prédio dele, ia na academia dele, às vezes treinar, mesmo treinando em outra escola. Você falou instituto? Que instituto? Instituto Shaolin, né? Na verdade, é que assim, nessa época que a Paula treinava no Amaral, tiveram, hoje, né, são 2 mestres, né, mas tiveram 2 instrutores, 2 professores que saíram daquela época e montaram uma academia chamada Instituto de Kung Fu Shaolin. Tá. Que era o Sérgio de Paula. Hoje são mestres, hoje cada um tem a sua escola, né, bem-sucedidas, tudo. Mas naquela época foi um boom, né? Sim. Porque, assim, só existia a Academia do Mestre Amaral. E quando o Sérgio de Paula saíram, né? Tipo, deu um boom, tipo assim, nossa, o Sérgio de Paula saíram do Mestre Amaral e montaram o Instituto de Kung Fu. Então, muita gente saiu do Mestre Amaral e migrou pro Instituto. E é isso que, nessa época, a Paula saiu junto e o Adriano também. A gente ainda ficou, né? A gente não saiu no boom. Não na época, né? Depois vocês foram para lá. Mas nesse boom, realmente... Você e o Adriano, então, vocês foram... parceiros de treino. Sim, eu entrei... Você entrou antes? Eu entrei um mês depois do Adriano. Só que o Adriano, né? Treinos, ele começou a treinar, né? Ele tinha mais... treinava mais do que eu. Mais pegada, né? Tinha mais... se tornou instrutor. Então, ele começou a me dar aula lá também. Ele foi meu professor no Amaral, né? Tá. E nesse boom, a gente não saiu. A gente continuou no Amaral. Meu irmão saiu. Meu irmão foi para o Instituto antes de mim. Ele foi nesse boom aí que do Sérgio de Paula e outros professores também, que hoje também têm suas academias, né? Foi uma época de ouro, né? Parece que todo mundo que naquela época... Eu falo época de ouro porque são pessoas que abdicaram da sua vida, das suas profissões para serem professores, abrindo seus negócios de Kung Fu. Então, foi uma geração muito rica e que criou filhos, sobrinhos, netos, que a gente está vendo hoje, né? É difícil você ver alguém largar sua carreira para abrir uma escola de Kung Fu, né? Tinha um preconceito na época, né? Até de famílias. Mas até aliás, gente, eu também... Eu não falei aqui, mas toda vez... eu tinha um preconceito... minha mãe, por não conhecer o que eu fazia, teve sempre um preconceito com Kung Fu. Qualquer coisa para o Kung Fu. E eu falava, eu lavo o prato, mas não para o Kung Fu, né? Então, assim, teve sempre um preconceito, a família não acompanha, não sabe o que você faz, não sabe o que é. Até de ver que é uma coisa muito bonita também que a gente faz, né? As formas e tal. E o pessoal não acompanhou, ninguém sabia exatamente o que eu fazia, né? Tinha sempre essa coisa da luta, né? Uma coisa violenta, feia, larga esse Kung Fu, vai fazer aeróbica, igual a Jane Fonda, né? Que foi a época da aeróbica, né? Né? Você fica saltando, né? E eu nunca gostei dessas jazz. É engraçado, porque segue um padrão, né? Do pessoal que começou a treinar nessa época. É que todo mundo treinava no Mestre Amaral e todo mundo teve problema em casa, seja financeiro, seja de aceitação, seja de qualquer coisa, né? Sim. Nessa época. Não, mas a gente já falou algumas vezes do Mestre Amaral, falamos isso no episódio com o Lute. Acho que só seria legal fazer um outro adendo com relação a isso.
Porque a Academia do Mestre Amaral, para quem não conheceu, e quem não é de São Paulo também, de repente está assistindo esse podcast, foi uma das grandes responsáveis por formar boa parte dos professores que atuam em São Paulo, saíram da Academia do Mestre Amaral. Então, a gente falou de Sérgio de Paula. Antes de Sérgio de Paula, tiveram outros professores, inclusive o Rinaldo, o Márcio, o Joilson. Tem uma legião de professores. Nos Estados Unidos, né? O Tomizaki. Exatamente. Tem uma legião de professores que sedimentaram a história do Kung Fu em São Paulo. Então, foi uma escola muito, muito importante. Que não ficou... Levou o Kung Fu para outro estágio, né? Para outro estágio. Pessoas, né, que tinham uma carreira... Não, eu vou largar e vou trabalhar com isso, né? É uma coisa... Márcio, né? Todos vocês estão aqui. Até eu já pensei também. Sempre eu penso um pouquinho, né? Será que uma hora eu vou, sei lá, abrir uma escola? É uma coisa que não sai da minha cabeça, assim, quem sabe. Paula, você estava falando do Adriano, do saudoso Adriano, e a gente tem no Kung Fu um princípio, não só um princípio, mas um valor, que é essa coisa da família, né? A gente acaba entrando numa escola, acaba criando uma rede de amizade, e aí alguns amigos a gente leva para a vida inteira. Essa ideia de irmão, irmã, enfim, ultrapassa as paredes da academia. Sim. Como é que é isso para você, assim, esses anos todos de Kung Fu, quantos amigos você até hoje se relaciona que ou pararam de treinar ou continuam treinando e você mantém ativo aí na tua rede? Quão importante foi para você isso? É muito importante. Vou rebaixar um pouquinho, deixar mais triste, mas já fiquei em situações até do meu trabalho que eu fui largada na mão, assim, sabe? Sabe quando você se vê, meu Deus, me largaram na mão, eu não tenho ninguém, eu preciso montar um trabalho, uma responsabilidade, até de ficar triste mesmo, e eu falava, eu acho que eu posso contar com alguém do Kung Fu. Era uma coisa muito intensa para mim. Eu lembrava do meu amigo Rogério, sabe? São pessoas que eu podia contar. Eu posso contar. Eu sei que pessoas do Kung Fu eu posso contar. Mesmo que não tenha nada a ver com o que eu estou fazendo. Se eu ligar para o Márcio, para o Gil, para a Raquel, para o Lute, para o Rogério, para o Adriano... Eu sei que eu posso contar com essas pessoas. Pra mim também, tá? Se precisar, pode. Igor. Posso? Pode. Opa, já vou aproveitar aqui. Não, sério, mas é uma coisa que me dava um conforto. Em situações que eu realmente fiquei muito... Não é desesperada, mas foi uma situação que eu fiquei... triste mesmo, sabe? Que as pessoas não têm compromisso. E eu sabia que eu tinha esses amigos. Agora, de amigos, gente do céu, o mais gostoso de ir em campeonato, porque eu já falei, eu sou tímida, participei de muitos campeonatos para acabar com essa timidez. Porque eu entrei em campeonatos, tem um porquê, mas eu adorava encontrar todos os meus amigos. Eu tenho amigos de várias gerações, eu apoiei várias pessoas, principalmente as mulheres da minha categoria. Eu dei uma revirada na minha categoria. Elas falavam que treinavam só para ganhar de mim, então isso foi bom, eu fiz muita gente se movimentar aí. Você sentia que você sente, né, que a competição entre as mulheres é igual dos homens, assim? Claro que é. É sim. Tem bastante. Não entendi essa pergunta. Em que sentido? Não, porque ela falou assim, que por mais que a competição em si seja equiparada, mas isso que está por trás, falou, elas chegavam para mim e falavam que elas treinavam para ganhar de mim. Sim. Eu participei de pouco campeonato, mas talvez eu não consiga enxergar, esse tipo de amizade no rolê dos homens, sabe? É que como eu participei de muitos, né? De ser mais brother, assim, de trocar ideia e vamos competir, mas a gente tá junto. Não sei. Aí vocês podem me responder melhor do que eu, porque participei. Tem também. Acho que tem. Tem. É que como eu participei muitos anos, aí você vai conhecendo, você vai sentindo coisas, as pessoas falam algumas coisas. Se você não participa tanto assim, você não tem... É que eu acho que o homem tem uma casca, assim. Então, é isso que eu quero dizer. Casca, Então, esse tipo de demonstração, nas categorias femininas, acho que aparece mais mesmo.
um afeto mais explícito, né? Sim. Acho que com os homens fica uma coisa assim, tem uma brodagem, mas eu não vou falar assim, Marcial, tem uma você distância. é o grande campeão. Tem uma distância aí, né? Tem um negócio ali. Mas, eu vou só voltar... E olhares assim do tipo, Márcia, deixa cair o pingente da espada, Eu falo de campeonato, mas só falando dos amigos, olha, gente, essa história até não é só amigo, né? Eu tenho irmãos. Eu falei, a gente tem casamentos. O Márcio, eu conheci criança. E tô aqui com ele hoje. Por quê? Não adianta, a gente já fez um casamento. E o mais louco é que a gente se reencontrou na China, né? Sim. Aliás, eu reencontrei várias pessoas na China. A China, então, foi uma experiência absurda. Gil, você já parou para pensar o quanto... acho que a gente até falou isso de ir para a China, né? Hoje, sei lá, você falou que estava com vontade, né? Mas o quanto essa coisa de ir para a China, para nós que praticamos Kung Fu, é mágico. Nossa, porque você imagina que a gente treinar, a gente esteve sempre perto, né? Você paulista, Consolação, e eu ali Santa Cecília. A gente se encontrou na China, mano. Acho que a China cumpre um papel assim, ou você fortalece o vínculo, sim, ou tipo, é 880, entendeu? Então, vocês se reencontraram lá. A gente já foi algumas vezes para a China, eu, Márcio, Basílio, outras pessoas também. Eu acho que ir para a China serve para dar uma sedimentada em tudo que você fez aqui, ou faz aqui no Brasil. Não, foi. Então, é muito impressionante, é muito potente mesmo. Eu tenho uma história que tem a ver com amizade e com a China e com encontros, né? Eu falo que não é possível. Eu devia ser um guerreiro chinês. Com certeza. Porque eu estou sempre lutando num cavalo. Qualquer coisa que eu faço, eu estou ali lutando, né? É uma coisa que já está em mim, né? E a minha família... Depois eu fui descobrindo isso, né? O Gil também conhece. O meu tio fez artes marciais. Eu fiquei sabendo agora da história dele, uma hora eu conto. Ele fez Kung Fu na primeira academia de São Paulo. O mestre dele ainda está vivo. Ele fez Tai Chi também, num dos primeiros que vieram para São Paulo. Ele fez Tai Chi com o mestre Wong. Então assim, mas ele nunca me contou, né? Porque hoje, né, ele é uma pessoa... Só outra coisa, o tio da Paula é um baita pesquisador, estudioso de cultura chinesa. Ele é filósofo, né? E ele dá grandes referências de cultura chinesa. Será que ele gravar com a gente? Difícil. Ele está com 82 anos. Fala o nome dele pra gente aí. Ele é o Mário Bruno Esproviero. Ele dava aula de chinês na USP. Gente, pra vocês verem. Ele dava aula de chinês na USP, cultura chinesa. E, gente, ele tem 82 anos, ele sobe a escada de 2 em 2 degraus. E aí ele fala para mim, você ainda faz essas artes marciais? Eu falo, claro, eu quero ficar que nem você. Aí ele fica meio bravo, assim, porque ele fala, né? Porque ele é um crítico, tudo que ele estuda, depois ele acaba sendo um crítico, né? Mas ele está numa forma incrível, porque ele treinou muitos anos, ele foi faixa preta de judô, eu só lembro dele ser faixa preta de judô. Mas se eu soubesse do Kung Fu, mas eu sei que a minha ligação com a China é muito estranha, porque imagina, uma família italiana e o meu tio dá aula de chinês. Casei com Wagner, o irmão dele fazia Kung Fu, o meu irmão faz Kung Fu. Então, assim, a China, a arte marcial, a luta, meu pai era boxeador, então não adianta, a luta, a China estão sempre ali. E lembrei que a minha melhor amiga na escola italiana era Frances Melvin Lee. Filha de chinês. Gente, que isso, né? Não sei, é uma coisa que a gente não sabe explicar. E ela morava na minha rua e eu passei, né? Nunca mais vi a Frances, né? Me formei. Eu fiquei com saudades, falei, nossa, eu vou bater aqui no prédio dela, perguntar para os pais se eles moram aí ainda. E lembrei da Frances. Isso foi numa quinta-feira. Sábado tinha um campeonato de Kung Fu. E a Frances veio correndo para mim, depois de 20 anos sem ver a Frances. Paula! Eu falei, não acredito. Eu pensei em você há 2 dias atrás, no campeonato de Kung Fu. Porque ela faz Tai Chi. O pai dela dá aula de Tai Chi no Clube Pinheiros. Mas ela foi para a China comigo e ficou no mesmo quarto que eu. Caramba. Então, assim, né? Tá brincando. Eu não sabia disso. Não. A sua amiga ela de escola...
com Tai Chi. Ela competiu com Tai Chi, ficou no meu quarto. Então, assim, você fala de encontros, eu tenho amigos que são para sempre, desde o Amaral, né? Eu tenho o Álvaro, os gêmeos que cortavam meu cabelo, tem muita gente, tem todos os professores que me deram aula, todos os meus mestres, o Adriano, né? Foi meu irmão, né? Até irmão briga, né? Eu falo que, né? Irmãozinho, a gente... carrego amizades, assim, mas essa história aí da Francis foi muito interessante, né? E o reencontro com vários amigos. Então, assim, quando eu vou no campeonato, o que eu mais gosto é encontrar com todos os meus amigos, porque são de várias cidades, estados também, né? Então, a gente acaba se encontrando sempre. Paula, você falou bastante de campeonato, a gente até chegou a conversar sobre campeonato em outros episódios. E para você, qual que é o grande barato, assim, da competição? Você até falou que você é tímida ou era tímida e o campeonato te ajudou, enfim, então tem esse aspecto. Mas para além disso, para você o campeonato representa o quê? Bom, ele não era um barato, ele para mim era um monstro. Mas eu sempre fui corajosa. Eu gosto, assim... você quer cantar heavy metal? Eu canto, mas depois eu saía tremendo. Eu falava, para que eu me coloquei nisso? Não, eu cantei... Depois, meu primeiro campeonato na Amaral, fazendo tantui, eu fui. A louca, fui. Só que eu fiz assim, ó, a mãozinha tremendo. Eu falei, nunca mais eu volto. Sério, eu tremia. Para mim, me colocar em público era terrível. Eu sofri desde criança, eu não ia na lousa, tirava 0 porque não ia na lousa, me dava um branco. Para mim foi se eu tivesse feito Kung Fu criança, eu seria outra pessoa. E aí, mas eu sabia que eu tinha que treinar isso, né? Então, fiz esse primeiro campeonato e fiquei uns 15, 20 anos sem nem colocar o pé nem me atrevia. E até é bom que eu vou dando um link também de mulher, de Kung Fu. Aí eu comecei a querer participar de campeonatos de luta, mas não tinha mulher. Era sempre WO. Então, assim, eu eu era corajosa. Eu ia lá, colocava minha cara a tapa e subia no pódio sozinha. E todo mundo ria, gozava, né? Porque eu tinha ganho de ninguém, né? Eu sempre ganhava. Então, eu participei de alguns campeonatos de luta sem lutar e ganhando. Isso você fez luta clássica ou já era Koshu? Não, era Koshu. Já chegou a pegar um pouquinho de Koshu. Você chegou a fazer sandá? Chegou a ir para o sandá? Cheguei. Aí, vai lá. Mas assim, comecei a voltar nessa coisa de luta. E aí, no instituto, eu devia estar com uns 30... Eu estava com 35, quase 36 anos, que é o limite para você parar de lutar. Eu estava muito bem treinada, eu estava lutando muito, eu era uma lutadora, né? Até eu não era uma pessoa que fazia as formas tão bem assim, porque eu era mais pesadona, né? Eu era mais da luta. A pré-escola na pré-escola já tinha aí no horizonte Não, tem uns amigos que lembram de mim. Aí. O Scatolini. Tem uns amigos que lembram de mim aí, né? Que eu gostava muito de lutar simulado. Isso a gente não falou, né? Simulado, a gente lutava com a mão aberta, tentava aplicar o estilo. E eu adorava lutar simulado, né? Hoje não existe mais essa categoria. E aí ótimo, eu fui lutar. Mas foi quando... Desculpa, sabe que o simulado tem lá também, na China, no Taiwan. Então, eu adoro, gente. Tem histórias do mestre eu acho o máximo. O Gil lutava. Não fazia assim. Isso é outra coisa. Eu estava sentindo aqui um ventinho. O simulado eu estava já sentindo. Movimentação do louva-a-Deus. Você luta comigo, você tenta usar a movimentação sem ser combinado, sem ser um tal... É uma luta. É uma luta, mas usando os movimentos de alguns taulus. Eu vou resgatar um vídeo daquele que são 2 mecânicos fazendo... já lembro que eu já... Tinha campeonato disso. Tinha campeonato de luta simulado. Mas depois começou a ficar tão
tão trash, assim, né? As pessoas começaram a não aplicar tanto, não sei o que houve, que tiraram. Mas aí eu voltei. Eu falei, vou começar com... Meus amigos na academia falaram, Paula, você precisa lutar. E aí eu falei, ai, meu Deus, né? Aí eles começaram a me treinar. Então, tem essa coisa dos amigos. Eu gosto dessa coisa coletiva, de todo mundo te apoiando. Eu gosto de pessoas que apoiam os outros. Eu lembro deles me treinando, segurando o protetor, colocando o meu colete, sabe? É uma coisa muito, muito interessante. E aí, Paula, você vai lutar. Você tem que lutar, você tem que lutar. E eu senti esse apoio dos meus amigos, porque eu mesma não teria me colocado naquela situação. E aí, eu tinha feito um curso de moda. Outra, vai para um outro lugar, né? Tinha feito um curso de moda de 1 ano, eu desenho muito, e aí essa diretora cismou que eu tinha que dar aula na faculdade de moda, de desenho de moda. E eu falava, mas de jeito nenhum, não vou dar aula, mas nem morta, né? Não vou dar aula, não... Imagina, como é que eu vou me colocar ali na frente para dar aula? 3 anos ela ficou atrás de mim para eu dar aula. Fui lutar. Saí da luta, liguei para ela e fui dar aula. Foi isso. Peraí, foi isso. Como é que foi a luta? Peraí, agora eu falo da luta. Vai. Mas foi assim, foi uma coisa... Nessa época que eu estava lutando, né, que eu não falei, eu tive um problema, meu pai estava com câncer, então eu fiquei, né, estava bem... Não sabia onde eu estava, né? Minha família ainda não tinha tido essas situações de doença, né? Eu não tinha me deparado ainda com essa situação. Então eu fiquei, né, a gente não fica bem, mas eu sempre usei o Kung Fu me usa, eu uso o Kung Fu e eu ia treinar. Toda vez que eu tinha um problema sério, o Kung Fu me dava esse apoio. E é nessa época que eu estava, assim, que foi que meus amigos também falaram que eu tinha que lutar. Foi engraçado, porque eu tinha que lutar por uma coisa e por outra. E aí, eu sentia que eu ia lutar também para vencer. Parece que eu estava lutando pelo meu pai, talvez, não sei, né? Eu sinto que a luta, para mim, é muito importante. Tem pessoas que acham que é muito bobo, né? Que é feio, que é agressivo, mas a luta, para mim, é uma coisa muito importante. Ela tem outro significado. E nessa época teve esse, né? Teve essa coisa da doença do meu pai, que depois ele venceu, aí já faleceu por outro motivo, mas depois, aí fui lutar. Não tinha luta. Eu falei, não. Aí eu falei, não, eu tinha que lutar, porque eu estava super preparada e era a minha última luta, porque depois eu não ia mais poder lutar em campeonatos por causa da idade limite. E aí eles arranjaram uma luta com uma moça que era muito mais nova, mas muito mais pesada. Eu era mais leve, mas eu era bem mais velha. E a gente concordou em fazer a luta. Ufa, né? E aí comecei a treinar e tal. E eu estava fazendo um evento que era o Skol Rock, era um show de rock, que era o Skank. Eu viajava muito, consegui fazer a primeira luta. Eu lembro de novo, né, disso que eu falei, dos meus amigos me vestindo. Era um ritual todo que você tem. Parece uma câmera lenta. Você fica numa câmera lenta. Você vê teus amigos te vestindo, com um negócio aqui para você socar. É incrível, né? É que nem MMA mesmo. Igual filme, igual filme. É igual filme, gente. Você fica... Mas você sabe que, do ponto de vista mais filosófico, tem textos de grandes pensadores, de grandes lutadores, tanto japoneses quanto chineses, que falam que os momentos mais cruciais de uma luta, a tua mente te bota nesse estado de câmera lenta. E você passa a ver as coisas, o Márcio está me olhando com admiração ali. Você passa a ver as coisas nesse prisma, assim, numa câmera lenta. Eu lembro das a situação coisas... tá rápida, Mas eu lembro dessa câmera lenta quando eu apanhei. É sério. Não, mas é um... Mas aí esse é o cérebro sendo deslocado, né? Não, eu já contei isso nos episódios. Mas eu também já fui nocauteada. Eu tava em câmera lenta e eu lembrava eu tentando imitar o Xuxa do Van Damme. Eu apanhando. Esse detalhe da câmera lenta aí eu não lembro, não. Mas aí, fui lutar. Eu lembro, como eu falo, essa coisa da obediência também é muito interessante. Eu lembro que eu era forte daqui para cima, não tinha uma perna muito... eu sempre treinei muito, eu sempre fui muito rápida daqui para cima, minha perna não era tão ágil assim, e eu não tinha muita luta de chão.
E a menina também era forte em cima, rápida em cima. E aí meu instrutor falou assim, você vai ter que fazer outro tipo de luta. Você vai ter que dar rasteira, você vai ter que dar chute. Eu não usei braço nenhuma vez. Mas o que eu fiz? Eu lembro de eu obedecendo o meu instrutor. Isso foi muito incrível, porque foi uma troca. Eu ouvi, coisa que as pessoas hoje não sabem, mas ouvir uma pessoa que está lá te apoiando, está vendo de fora, e ele falava, dá rasteira, eu dava. Eu lembro de eu obedecendo os comandos. Foi muito louco. E eu ganhei a luta. E eu não usei braço, que era o meu forte. Imagina, trocação. Hoje eu sei o termo, né? Mas e aí, o que aconteceu? Aí voltei para academia, né? Aí começou aquela brincadeira chata. Você tá velha. Eu falei, eu vou competir ou não para o brasileiro, né? Porque eu tinha ganho a luta. Vai competir? Eu vou competir porque eu ia fazer as viagens desse show de rock que eu estava fazendo. E eu precisava treinar. E eu ia treinar no hotel, ia treinar não sei onde. Aí eles falaram, não, você tá velha. Ai, você tá velha. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, acabei não indo competir. Depois falaram que eu devia ter ido, que meu nome estava lá. E foi minha última luta. Mas... Esses são seus amigos do Kung Fu? Só pra gente deixar claro aqui. Não, tá, não tem conhecidos, tem amigos, tem né? Tá bom. E aí, eu realmente... Foi assim, poucos dias depois eu liguei para essa diretora e fui dar aula na faculdade. Então, eu me senti preparada. Que não me preparou para a vida. Depois que eu me coloco ali, dane-se. Se eu estou fazendo aula, algo que vão me criticar, se eu erro, se eu falo alguma coisa que às vezes não vai, sei lá. Aquilo foi um preparo, assim. E agora, a competição, aí depois eu comecei a competir. Agora... Começou a competir com as formas, sim, você fala, com os taulus. Sim, com as formas, porque eu já foi não mais podia fácil lutar, né? Depois dessa... Não, foi horrível. Depois foi horrível desse também. episódio da luta, não? Porque foi. Acabou. A luta foi realmente também outro... O corredor da Amaral foi a luta foi outro. A luta te deixou mais tranquila para fazer os taulus. Não, e para fazer qualquer coisa. Depois que você se coloca lá, gente, você faz qualquer coisa. Sério. É uma coisa muito louca. E aí, comecei a competir. Mas também por incentivo do Adriano, né? O meu mestre... Outro mestre, é difícil falar um mestre e outro, né? Porque a gente... mas o Adriano, ele sempre me incentivou a competir. E eu não queria. Mas de novo, aquele meu lado corajoso, vamos lá. Todo mundo falava, por que você compete? Você gosta de ganhar? Eu falei, não. Toda vez que eu vou competir, eu tremia, da taquicardia, até hoje. Eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Até para vir aqui, ainda não posso falar que eu sou uma pessoa curada. É um treino que eu fiz, mas não é da minha natureza. Né? É um treino necessário, que foi necessário para mim. Assim, não. Quando eu bato papo com amigos, eu sempre fui aberta. Mas era me colocar em público, em prova, ser testada, eu nunca lidei bem com isso. E o Kung Fu, ele me deu isso. Ele me deu essa estrutura para eu poder... E como fazer isso também. E aí eu fui competindo para isso. Só que, de novo, como eu já estava numa categoria mais velha, eu já fui entrando numa categoria sênior, master, né? E não tinha ninguém. Não tinha ninguém competindo. Não tinha mulher competindo nessa categoria. Como luta, não tinha mulher na época, não tinha mulher nessa categoria. Então... Eu sinto que isso eu posso falar que eu me sinto orgulhosa porque eu dei uma... Tinha algumas mulheres que entravam nessa categoria, mas elas não davam muita... Essa categoria não era valorizada. Já são velhas, fazem de um jeito X. Não, eu entrei lá para fazer. E quando eu entrei dessa forma, eu trouxe uma outra forma de ver a minha categoria. Que legal. Então, assim, elas começaram... Puxou outra e deu para outras mulheres também. Antes elas faziam de uma forma mais... Não é desleixada, não é isso, mas não tinha um compromisso. Sim. Né? Okay. Até porque tinham muitas mulheres que já entravam
mais velhas no Kung Fu. Não foi o meu caso. Se bem que eu não entrei nova, mas eu treinei muitos anos, né? Elas não, entravam já idosas, já iam competir. Então, tinha uma diferença muito grande. Mas elas começaram a correr atrás. Foi muito engraçado. Eu vou competir com a... Eu soube que eu tinha um apelido, Monstra. Eu adorei. Você sabia que você era Monstra? Isso eu descobri há 2, 3 anos atrás, né? Antes da pandemia, que o meu apelido era Monstra. E aí, claro, tem competição, tem umas coisinhas, né? De Cobra Kai, né? Tem umas coisinhas lá, mas isso foi bom. Alguém falava assim para mim, eu quero ganhar de você, sabe assim? E aí treinava, e aí chegou a ganhar de mim, e aí ficou super orgulhosa. Acho que a pessoa também deve ter passado por um estágio diferente. A categoria melhorou muito. Aí até que colocaram mais uma, né? Que eu tô nela agora, sei lá qual que é, que eles mudaram de sênior para master, de master para sênior. A categoria chama Paula contra Todos. Mas já faz um tempinho, né? Antes da pandemia eu machuquei o joelho e aí eu parei, né? Ô, Igor, acho que a gente tem um título para esse vídeo, hein? A Monstra do Kung Fu. Guarda esse... pelo menos para a primeira parte. Você... eu fiquei lembrando a tua história aqui, fiquei tentando identificar quem foi uma grande referência para você. Você teve alguma referência feminina na tua trajetória? Antes de você começar a competir? A minha avó. Minha avó. Mas nada a ver com arte marcial, sim, né? Mas digo, dentro da arte marcial. Dentro Depois da que você passou pelo corredorzinho, chegou lá na academia do Amaral. É difícil, viu? Começou a treinar. Difícil. Não tinha muitas referências. Não. Tinham amigas que treinavam. No Amaral tinha a Gigi, a Márcia, né? Nessa época do Amaral, teve meninas incríveis que lutavam, eram também... Mas que depois não continuaram, né? Não ficaram no Kung Fu. Mas foi uma época que eu tive... Mas não como exemplo, assim. As mulheres... É engraçado você me perguntar isso. Difícil. Eu tenho mais os homens como exemplo ainda. Você competiu até quando? Qual foi a última? Competi um ano antes da pandemia agora. Até 2019. 2019. Mas certamente eu tinha a Ana Fatia, que namorou o Adriano, né? Ela era uma lutadora. Mas pouco tempo. Não posso te dizer que é uma referência. Minha avó é a minha referência de lutadora, assim. Ela tirava sacolas da minha mãe e falava, tá muito pesado, deixa que eu carrego. Então, assim, de luta, né? Minha mãe também, com a profissão. Mas de mulheres, né? Mas do Kung Fu, realmente... Espero que não esteja ofendendo alguma amiga aí, mas eu não tenho uma referência. E para você, como é que é essa coisa de você... Hoje você é vista por algumas atletas como uma referência, como um artista marcial que criou e deixou um legado dentro aí desse mundo das competições. Eu lembro que eu ouvi até algumas lives recentes que as mulheres citaram você, meninas do Rio de Janeiro, de outros lugares aí, e falaram da Paula de Paoli, que não sei o que lá. Eu não imaginava isso. Eu não você imaginava. Você tem isso claro para você? Não, quando eu vi a live, eu até fiquei emocionada, né? Porque eu sou ainda sou tímida, fico no meu cantinho, né? Eu sou do Kung Fu, sou vista, todo mundo me conhece, mas eu fico no meu cantinho. Mas dentro das escolas que eu treinei, eu sei que eu fui muito presente. Eu gosto de ensinar. Eu sempre colaborei nas escolas, né? Desde o Amaral... no Adriano, no Instituto, com o Márcio, eu gosto de colaborar. Eu gosto de colaborar na escola, de limpar, de ajudar, de estar presente, de ter amigos. Pintar parede. De pintar parede, de limpar espelho com jornal. Então, assim, eu gosto de colaborar. Então, isso também, acho que muita gente lembra de mim também por isso, né? Na hora de competir, eu não era daquela que ficava, não. Eu via que a outra estava nervosa, eu ajudava, eu ensinava.
eu passava as minhas experiências para essa pessoa. Eu gosto de ajudar, assim. Então, algumas pessoas devem lembrar, né? Uhum. E nas escolas eu dei aula também, né? Então, devo ter aí algumas pessoas que lembram de mim, né? A monstra. Uhum. Ainda sobre as competições, pensa em duas situações que você considera assim, situações de grande euforia para você dentro dos campeonatos e uma situação que você viveu num campeonato e que você falou, caracas, isso deu muito errado. Bom, a situação... Eu sei uma que deu muito errado. Espera aí, que se for a mesma que eu pensei, depois a gente faz... Lá? Você tomou uma porrada na cabeça no meio da competição. Putz, eu era árbitro nessa, eu era chefe da mesa. Você tava lá? Tava lá. Imagina você lembrar. Não, teve. Nossa. Não, primeiro, vamos falar da boa primeiro. Vai. E se não der tempo, aí a ruim eu não falo, entendeu? Boa. Não, a boa foi a China. Realmente é o que o Gil falou. Você foi para qual foi o campeonato 2008, que você foi? Né? A gente foi lá em... O de Udan? Udan. De Udan. Mas aquilo foi, gente... Os chineses são, assim... eles organizam um evento... Né? É que realmente parece que tudo... Uma mini Olimpíada, né? Porque fazem a brincadeira. Não, a gente entrou no ginásio como Olimpíadas. É incrível. Aquele desfile, né? Naquele estádio, lembra? Gil. Tudo é muito bem organizado, é apoteótico. E teve é o que show eu falei... da Xi. Sabe da aquela... Xi, sim. Mas é aquela coisa do valor. Você fala, faz Kung Fu, né? Aí tem gente que tira um sarro, acha engraçado. Ai, luta, ai, que feio, ai, que legal, né? Tem gente que fala, legal. Mas lá te deu valor. É um lugar que te dá o valor de todos os 33 anos. A gente vai colocar uns trechinhos aqui, vou procurar. Porque é uma coisa assim... Eu falei, nossa, primeiro, né? Eu treinei tantos anos, então eu falei, eu tinha que ir para a China. Porque lá que eu ia realmente consolidar todo o amor que eu dediquei, as horas, as tristezas, os desafios, até você falar, ai, meu Deus, eu vou parar porque eu não estou boa, né? Essas coisas todas. Mas lá você vai, eu fui, foi muito importante que consolidou, né? Consolidou realmente o que eu sinto, o que eu fiz e deu esse valor, né? Que eu até já falei uma vez para o Gil. O Kung Fu me deu o valor, ele me dá... É difícil até na tua profissão, na tua família, mas o Kung Fu, ele te mostra o valor que você tem. E aquele campeonato, para mim, foi assim, não dá para esquecer nunca mais. Só meu computador que me sacaneou e apagou minhas fotos. Olha só. Que isso, gente? Sumiram todas as minhas fotos da China. Eu consegui resgatar no Orkut. Agora, de experiência ruim, ele lembrou, eu nem ia lembrar. Eu tinha tenho um meu amigo, um grande amigo, Rogério, de treino, era o meu parceiro de treino, aquele amigo que você reclama, que a blusa tá amassada, que vai fazer luta combinada com você. E a gente fazia uma luta combinada de mão. E a gente fazia muito forte. Era muito forte mesmo. E aí eu fui fazer com ele num campeonato. Essa luta combinada, gente, tem que ser combinada, né? Você não pode sair do tempo, né? Você não pode tomar porrada. E aí eu dava uma rasteira e levantava defendendo no quá, né? Um soco, martelo, assim. Só que martelo do Thor. O martelo. Só que antes de eu levantar do chão, ele já estava me dando martelo. E não deu tempo de eu defender, e eu tomei esse soco na cabeça. Ela caiu. Não, e eu fui nocauteada, mas eu fiquei igual o Márcio falou. Fiquei zonza. Mas você... Levantei. Você levantou. Levantei, cara, zonza. Mas ela caiu. Não, sim, eu tava lá, eu era chefe da mesa, mas ele lá. quer, mas fala pra ele que eu levantei. Levantou. Eu levantei eu tava tonta, lá como com chefe da mesa. nocaute. E vi assim, ó. Mas foi tão engraçado, gente. Mas você foi nocauteada, mas você manteve um joelho no chão, aqui você ficou meio... Sim. Não foi assim, tchuf, não, por favor. Foi aqui, ó. Com classe, né? Com classe. Foi com classe, porque eu levantei. E foi rápido também, não foi uma apagada. Foi. Só que, claro, como era uma luta combinada, caiu, né? Mas foi uma experiência.
E teve uma outra, rapidinho, né? Quando eu mudei de escola, né? O meu outro mestre, você sabe, a família fica chateada, tem essa coisa... Porque é uma família, a gente constitui famílias, né? Então, tem essa coisa no Kung Fu, né? De você sair de uma família, tem uma coisa aí emocional, uma coisa muito, muito intensa. E aí eu fui competir, né? Fazendo uma forma da minha atual academia. Mas da sua atual, que já faz anos que você já faz anos, né? Mas naquela época ainda estava 1 ano e meio. E o Adriano, que era meu mestre, estava na Seu mesa. Seu antigo mestre. Estava na mesa. Ih, pera lá, eu tô perdido. Qual era a academia que você estava representando nessa época? Estava na Ponlai, fazendo uma forma de bastão no campeonato, né? Então, eu estava na Ponlai com o meu mestre... Recém-chegada na Ponlai, 1 ano e meio ali de Ponlai. 1 ano de Ponlai, né? Tá. O Chifo Márcio tinha me passado esse bastão, fui competir com essa forma de bastão, e o meu antigo mestre, o Adriano, estava na mesa. De árbitro. De árbitro. E aí eu fui fazer um movimento que era uma coisa para cá, o bastão para cá, o bastão, né? Quando eu fui fazer para cá, e era um movimento que não era, você tinha que soltar a arma, nada que fosse, que você deixasse a arma cair. Não é um movimento que você subia e descia com a arma e tinha que pegar no susto. Não, era só posicionar a arma. E o Adriano estava ali. E o bastão caiu. Eu falei, não acredito. Então, assim, foi muito engraçado. Ah, tá. Eu pensei foi que muito você engraçado. escapou e pegou nele o bastão. Não, caiu. Na hora que eu fiz assim, viu, Adriano, a arma caiu. E eu perdi ponto, né? Mas essas coisas que vão acontecendo aí nos campeonatos. Muito bom, hein? Caramba! Sabe uma coisa que eu fico pensando nesses papos aqui? Eu não sai da minha cabeça a primeira parte da tua história dos menininhos pedindo para você bater nos outros Eu só lembrei coleguinhas. disso porque eu vim aqui, né? Não, porque eu acho que tem coisas na nossa vida que acontecem quando a gente é mais novinho que elas são pistas para dizer o que a gente vai ser na frente, no futuro. Sim. Não que você hoje saia batendo em adultos e tudo mais. Mas eu acho que tem muita coisa da nossa história que se manifesta lá atrás, quando a gente é pequenininho. Tá tudo lá, né? E vai, é que a gente não... E a gente vai acessando isso, Sim. vai fazendo isso acontecer nas fases adultas. Muito bom, muito bom. Tava tudo lá, assim. Você fazia coisas de criança que... Vocês faziam? Agora? Que te leva... Que você está acessando agora, depois muita coisa pro seu Gil de hoje? Nossa, muita coisa. Mas isso é curioso, Gil. Acho que eu já falei aqui em algum momento que eu tô cada vez mais parecido com o eu adolescente. Dos gostos e coisas que eu fazia quando eu era adolescente. Parece que a vida vai te sugando e te coloca num tornado ali de coisas que você acha que tem que fazer. E depois, quando você tem uma consciência mais evoluída, assim, mais experiente e tal, parece que você tem um retorno a isso. Mas né? é isso mesmo. Por isso que você tava hoje com aquele cabelinho assim e o boné assim. Que eu era emo quando eu era adolescente. Mas acho, Igor... Mas é que é natural, né? Quando a gente é criança. A gente faz coisas que são naturais. Mas eu acho né? que esse é o grande barato das artes que a gente pratica e ensina. Fazer com que a gente se aproxime disso. Sim. Porque esse é o essencial. É isso aí que é o nosso barato. E se a gente não consegue se aproximar disso, a gente vai vivendo coisas outras, sei lá, vai se conectando. A gente vai se influenciando, né? Entendeu? E vai indo embora. Uau, isso daria um outro podcast, hein? Interessante, hein? Mas... Certo? Mas aí, quem sabe no futuro a gente faz mais um episódio com a Paula, porque certamente você não esgotou as histórias, nem toda essa experiência. Muito bom, Paula. E hoje, então, você tá treinando aonde? Na Ponlai. Fizemos uma ótima contratação, Gil. E você faz tai chi aonde? Ixi, não sabe o nome da academia. Eu tô fazendo de propósito. Tá até me escondendo aqui pra você responder. Muito bem, turma. Obrigado, Paula, pelo papo. Obrigado, irmão Márcio. Obrigado, jovem Nelson. E obrigado a vocês de casa. Ih, a minha câmera acabou de...
de finalizar. Então, ó, a gente está só escutando o Gil agora. Ó, o vídeo vai ser finalizado só com essa voz aveludada. Fecha o olho. Obrigado a você de casa. Não esqueçam de... Vai fazendo uma voz, né? Compartilhar o vídeo. Senta o dedo nas notificações aí, como diz o Márcio, no like. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E deixem comentários. Comentários. Isso. É isso? E não deixe de colocar esse vídeo lá no grupo da sua família, lá para aquele tio chato que fica mandando piadinha para você. Põe esse vídeo lá para escutar uma história bonita da Paula. Exatamente. Beleza? Obrigado, Paula. É isso. Valeu. Obrigada a vocês. Mais um desafio aqui. Tchau, gente. Até mais.